Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de segunda-feira. Estamos aqui hoje não apenas iniciando mais um momento do nosso Evangelho diário, mas estamos também, meus irmãos, iniciando um novo dia e também iniciando uma nova obra aqui conosco todas as manhãs, que estará aqui conosco todas as manhãs. Então é com muito carinho que nós partilharemos deste momento, um momento enriquecedor, um momento que trará esclarecimento para todos nós, um momento para cuidarmos da nossa alma. E este instante, meus irmãos, é graças à nossa amada casa espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias. Hoje, antes de iniciarmos aqui o nosso momento do Evangelho com esta nova obra que logo nós já iremos apresentá-la, eu queria convidar para começarmos com uma oração. Uma oração destinada a Jesus. Uma oração para tranquilizar a nossa alma, para tecermos um novo dia. Então, juntos, eu convido a todos para fecharmos os nossos olhos da vida material, por breves minutos, elevar o nosso coração até a Jesus e agradecê-lo por mais um dia aqui na existência terrena. Nós sabemos, Jesus, que os caminhos da vida não são fáceis. Nós sabemos que os dias não são apenas floridos, mas nós nos encontramos sempre nos caminhos da vida e a cada dia com os espinhos dos desafios, com as pedras das angústias, com as dificuldades no meio do percurso. Mas hoje nós estamos aqui, espiritualmente ajoelhados diante de Ti, Mestre, para Te rogar força para passarmos por todos os momentos em nossa vida. Nos dê a mão, Jesus, e caminhe conosco, pois sem Ti nós não conseguimos. E que assim seja. Meus amados irmãos em Jesus, são com essas palavras que hoje nós iniciaremos esse novo caminhar aqui no Evangelho diário. Meus amados irmãos, nós iremos, a partir de agora, refletir aqui de segunda a sexta, às 7:30 da manhã, o livro Boa Nova. Meus amados irmãos, dentre tantas obras da doutrina espírita que nós podemos nos aprofundar, que são maravilhosas, esta Boa Nova, esta grande obra é uma delas. Boa Nova foi um livro psicografado pelo nosso amado Chico Xavier e ditado pelo espírito de Humberto de Campos. Meus irmãos, eu tive a oportunidade de ler este livro há alguns anos atrás. E agora eu estive relendo ele para partilhar aqui no Evangelho diário para todos nós. E quanto é maravilhoso reler estas páginas, mergulhar em cada trecho delas e quanto ensinamento nós podemos encontrar aqui. Então hoje nós também não apenas agradecemos a Jesus por mais um dia de vida, como fizemos na nossa oração, mas também vamos agradecer ao querido Espírito Humberto de Campos por ter
partilhado conosco cada página desta grande obra. Agradecer humildemente ao nosso querido Chico Xavier, que destinou horas e horas nesta psicografia. E hoje nós temos a chance de ter aqui histórias, detalhes da vida de Jesus. Porque hoje nós iremos começar aqui o nosso Evangelho diário entendendo um pouco sobre essa obra e passando aqui sobre a carta inicial de Humberto de Campos. Amanhã nós já começaremos o capítulo 1. Meus amados irmãos, esta obra ela é composta por 30 capítulos, ou seja, são 30 histórias. Histórias de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. História da querida Maria de Magdala, aquela que foi excluída diante de todos, que foi ali julgada. Infelizmente, ainda hoje, ela é interpretada ainda de forma equivocada a vida dela. Nós temos aqui história de discípulos do Cristo, como Joana de Cusa, que é muito pouco falado, mas a história é belíssima. Nós temos o momento dos apóstolos sendo chamados para caminhar com Jesus. Como que foi o chamado de cada apóstolo para seguir com Cristo? E olha que interessante que quando a gente começar a entrar nessa história de como Jesus convidou a André, a Pedro, a Mateus para caminhar com ele, eu acho interessante porque ali nos detalhes desse chamado, nós encontramos também detalhes do chamado do Cristo referente a nós. Formas como Jesus também nos chama, porque nós também recebemos esse chamado para caminhar com Cristo. Então são histórias maravilhosas, histórias, e aqui eu acho interessante a gente destacar isso, da vulnerabilidade, das fraquezas, ainda dos apóstolos, mostrando que eles não eram homens perfeitos, mas queriam ser cada vez almas melhores. Então nós temos muito, mas muito que aprender. Nós temos aqui, isso é uma percepção pessoal minha, quando eu leio essa obra, que nós temos como se fosse uma linha do tempo, o início ali de toda a caminhada da Boa Nova até o final, quando Jesus se despede aqui da terra. Então é como se a gente vai seguir a vida do Cristo nesse livro. Ali o iniciar de tudo, o João Batista vai aparecer aqui, meus irmãos, Jesus ainda na sua infância, depois quando ele começa o apostolado, o colégio apostolar, até o final dos seus dias na terra. A gente vai passar por todo esse caminho. Então olha que maravilhoso, porque é uma chance para todos nós nos aproximarmos da história daquele que é o guia e modelo da nossa humanidade. Nos aproximarmos da história de Jesus Cristo. Essa obra é espetacular, meus irmãos. Então, será com muito carinho que ela vai acompanhar aqui conosco, e eu já adianto que terão dias que nós conseguiremos passar por um capítulo completo. Em outros momentos, a gente vai precisar dividir em mais alguns dias, pois são capítulos com muitos detalhes. Mas hoje, vamos aqui como se fosse a carta inicial, o que abre esta obra. Todos nós, nesta versão aqui, temos exatamente, quando a gente abre o livro, nós temos exatamente ao lado ali dos capítulos do sumário, esta página aqui. Na escola do Evangelho. E esta parte são palavras delicadas de Humberto de Campos para iniciar essa obra. Aqui Humberto de Campos ditou essas palavras para Chico Xavier em 1940,
9 de novembro de 1940. Quanto tempo? E eu separei um trecho aqui muito especial desse início, para também dar início aqui a essa etapa do nosso evangelho diário. Humberto de Campos, ele escreve: Jesus, vê que no vaso imundo de meu espírito penetrou uma gota de seu amor, desvelado e compassivo. O homem perverso que chegava da terra encontrou o raio de luz destinado à purificação de seu santuário. Essas palavras, Humberto de Campos, ele diz sobre ele. Porque Humberto de Campos, meus irmãos, quando ele estava reencarnado aqui na Terra, ele não se preocupava tanto com essa questão da parte da evolução espiritual, do cuidar do seu interior. Ele era um escritor famoso, dedicado apenas às coisas da vida material, ou boa parte da sua vida era para questões materiais. Na época em que ele estava encarnado ainda, Humberto de Campos, ele foi muito conhecido. Como eu disse, por ser um jornalista, por ser um escritor, ele teve obras aclamadas pela escrita dele, pela forma culta como ele se posicionava. Quando Humberto de Campos desencarna, meus irmãos, ele vai passar ali, como todos nós passamos, por aquele período de adaptação. Estou deixando a vida material e iniciando aqui, entrando novamente, me reconectando aqui com o mundo espiritual. E é nesse momento que, pelas palavras de Humberto de Campos, fica claro para nós como que ele tem esse despertar, depois de um tempo, já no mundo espiritual, para olhar para dentro de si. Então, se enquanto ele estava aqui na Terra, ele não se importava muito, não era a prioridade dele olhar para a vida de Jesus, cuidar do seu lado espiritual, quando ele desencarna, essa perspectiva muda. Então, ele fala dele mesmo. Quando ele coloca o homem perverso, ele se coloca como um homem perverso, que chegava da terra. Ou seja, quando ele desencarna, ele se coloca como um homem que foi um homem ruim, um homem perverso, uma alma que não seguiu exatamente os caminhos do bem. E ele escreve: enfim, esse homem perverso que chegava da terra, que acabava de desencarnar, encontrou o raio de luz destinado à sua purificação. Enfim, ele busca a própria purificação. E é muito lindo quando ele coloca que o Cristo enxergou no vaso imundo do espírito dele. E Cristo penetra ali uma gota do amor desvelado e compassivo. É lindo isso. Ele se coloca como um vaso imundo por dentro, aquele vaso sujo. Mas ele diz que Jesus colocou uma gota do amor, esse amor ágape, esse amor que transforma dentro da alma dele. E bastou este amor, esta gota de amor, para transformá-lo, para ele não ser mais aquele homem que ele foi aqui na Terra. Então é lindo nós vermos o agradecimento de Humberto de Campos a Jesus, mesmo já no mundo espiritual. E aí ele vai se dedicar a trazer obras,
a trabalhar ali, ele em espírito, a trabalhar junto com o Chico Xavier, o Chico sempre psicografando e ele ditando. Humberto de Campos tem muitas obras, aliás, nós já passamos por outra dele aqui no nosso Evangelho Diário, que foi o Luz Acima. Só que Humberto de Campos se dedica agora a esta obra, Boa Nova. Boa Nova, meus irmãos, nós falamos muito essa palavra, Boa Nova. Boa Nova é a mensagem do Evangelho. É essa boa, como se diz, essa boa mensagem que vem do alto para todos nós. Jesus trouxe a Boa Nova. Jesus trouxe essa boa mensagem do Evangelho. Os apóstolos, os discípulos trabalhavam em partilhar a Boa Nova, que era exatamente esse Evangelho do Cristo, essas palavras de Jesus, as vivências deles, tudo isso que é edificante para a nossa vida. Então, neste livro em específico, é apenas sobre essa caminhada do Cristo. E é lindo, meus irmãos. E hoje eu coloco aqui para nós, para a gente levar no nosso coração, já que estamos iniciando esta obra, que hoje nós também possamos, no vaso imundo da nossa alma, porque não somos perfeitos. Temos ainda dificuldade em perdoar. Temos ainda muitos medos. Temos ainda raiva, melindres, egoísmo, orgulho, ganância. Temos ainda tanta sujeira no vaso da nossa alma. Então, a partir de hoje, que estamos começando essa obra aqui no Evangelho, vamos permitir que Jesus possa derramar a gota do teu amor, desvelado e compassivo, dentro da nossa alma, para que possamos sentir essa transformação no nosso santuário interior, assim como foi com Humberto de Campos. Meus amados irmãos, hoje eu encerro por aqui o nosso primeiro dia, iniciando a obra Boa Nova, entendendo um pouco sobre ela. Amanhã nós já começaremos o primeiro capítulo. Eu espero a todos aqui com muito amor, com muito carinho. Deixo um grande abraço fraterno para todos os nossos irmãos. Fiquemos com Jesus. Que hoje o Cristo possa derramar o teu amor em nossa alma. Esta mensagem é da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Até amanhã, meus irmãos, e que assim seja.